A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em Tiago, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13, que vai dizer assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. E em nome do Senhor, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a oração, ele é o ponto de ligação entre Deus e o homem. Quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto menos nós oramos, menos estamos perto do Senhor. Por isso que Jesus nos orientou através da sua palavra, dizendo, ele falando ali com seus discípulos, vigiai e orai, porque o inimigo anda ao derredor. E nosso maior inimigo, meu irmão, minha irmã, são os nossos desejos, as nossas vontades. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina através da sua palavra, através da palavra de Deus, em Gálatas, ele vai dizer que é necessário mortificar o velho homem e nos revestir de novo homem. Ele vai trabalhar essa questão da mortificação da carne. Nós precisamos mortificar a carne, nós precisamos mortificar os nossos desejos, nós precisamos mortificar as nossas vontades. E é através da oração que nós fazemos isso, porque a oração ela vai nos aproximar mais de Deus. Por isso que ele inicia dizendo, entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que glorifique o nome do Senhor. Se há alguém enfermo, somos presbítero, que ele irá ungir com óleo, e a oração da fé curará. A oração da fé, a oração feita com fé, curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses serão perdoados. Nós precisamos orar. O interessante é que Tiago vai dizer, portanto, confessem os seus pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros. Então, a oração, irmãos, ela abrange tudo. Ela serve para nós falarmos com Deus das nossas angústias, das nossas dificuldades. Através da oração, nós confessamos também os nossos pecados. Nós falamos para Deus das nossas dificuldades, das nossas falhas, do nosso espinho na carne. Na oração que nós nos aquebrantamos. Porque Deus, irmãos, ele é fiel. Ele jamais ele nos abandona. A palavra de Deus lá em Isaías 49 vai dizer que mesmo que uma mulher, ainda amamentando seu filho, o filho do seu ventre, venham abandoná-lo, eu, o Senhor, jamais o abandonarei. Então Deus jamais nos abandona. O filho pródigo, mesmo pedindo a sua herança e saindo de perto do pai, indo embora, viver a sua vida, o pai nunca deixou de ter ele como filho, ele nunca deixou de ser filho. Isso é o amor. O pai ali na parábola do filho pródigo representa Deus. E aquele filho pródigo, quem é? Eu e você, pecadores, miseráveis, que muitas das vezes abandonamos o nosso pai para seguir os nossos próprios caminhos. O interessante é que muitas das vezes nós nos sentimos fracos, achamos, nós não somos dignos nem de orar, nem de estar na presença do Senhor. Valorizamos muito o nosso pecado. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É por isso que no versículo 16, Tiago vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. O interessante é que no versículo 17 ele vai dizer que Elias era um homem segundo as nossas paixões e por 3 anos e meio parou de chover sobre a terra. Então, Elias era um homem segundo as nossas paixões.
né? Abraão, o pai da fé, era um homem segundo as nossas paixões. Davi, um homem segundo o coração de Deus, era um homem segundo as nossas paixões. Eliseu era um homem segundo as nossas paixões. Elias era um homem segundo as nossas paixões. Mas foram homens, irmãos, irmãs, que quando oravam, né, eles moviam o coração de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos contar para Ele as nossas angústias. Entre no seu quarto, coloque uma cadeira na sua frente e fale: Senhor, sente aqui, vamos ter uma conversa simples, uma conversa natural. Não tente imitar orações eloquentes, falar palavras bonitas. Tem gente que acha que orar é falar palavras bonitas, é recitar textos da Bíblia, né? É falar com entonação. Não, a oração ela precisa ser com simplicidade. É oração simples, né? Lembra da oração do fariseu e do publicano, né? Diz lá o texto que o publicano chega: mas eu jejuo 3 vezes ao dia, que eu faço, que eu aconteço. E o publicano chega lá: o Senhor, tende misericórdia de mim, eu sou pecador e não sou digno nem de estar na sua presença, né? Diz lá o texto que a oração desse publicano foi ouvida nos céus, mas a do fariseu foi rejeitada. Sabe por quê? Soberba, né? Tem muita gente que com sua boca e seus lábios diz que honra o Senhor, mas o coração dele está longe dele, como diz lá em Isaías 29:13. Que possamos, irmãos, ser como Tiago está nos orientando aqui. O interessante é que Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, só consegue passar por provações, né, e se manter fiel a Deus aqueles que oram, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que buscam a Deus. E nós precisamos fazer isso. Que possamos, meu irmão, minha irmã, não sermos meros ouvintes da palavra de Deus, que Tiago vai falar aqui também no capítulo 1, versículo 22, mas que possamos ser praticantes da palavra, né? Porque aquele que não ouve, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, vai dizer lá em Mateus capítulo 7, é semelhante ao homem que constrói a sua casa do que na areia. Vai vir as lutas, vai vir um momento da escassez na vida dele, um momento de enfermidade, ele não vai suportar. Ele não vai conseguir entender o trabalhar de Deus. Mas lá também em Mateus capítulo 7 vai dizer que aquele que ouve a minha palavra é semelhante ao homem que constrói sua casa na rocha. Pode vir enfermidade, pode vir dificuldade, desemprego. Ele toma posse das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, ó, em tudo e em qualquer circunstância tenho eu experiência. Tanto sei viver na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, derramando a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos direcionando a orar, a ter mais intimidade com Deus, a buscar ao Senhor, a mortificar o velho homem e nos revertir de um novo homem em Cristo Jesus. Que possamos, meu irmão, minha irmã, falar com Deus todos os dias e orar a Ele e contar para Ele as nossas angústias e as nossas dificuldades. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Fiquem na paz e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.